Irmãos, paz do Senhor. Amém. Sejam todos bem-vindos. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A palavra é o Salmo 93. Amém? O soberano do universo, o Senhor reina, está vestido de majestade, e o Senhor está vestido de seu poder, o mundo também está firmado, não poderá vacilar. O teu trono está firme, desde então, tu és desde a eternidade. Os rios levantam, o Senhor e os rios levantam seu ruído, e os rios levantam as suas ondas. Mas o Senhor das alturas, mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Muito fiéis são os teus testemunhos, e a santidade que convém à tua casa, e o Senhor para sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Boa noite, Paz do Senhor. Paz do Senhor, nós gostaríamos de louvar ao Senhor mais uma vez. E é grandioso estar na tua casa, é maravilhoso. Gostaríamos de cantar o hino número 15. Grande alegria
e estamos para louvar e agradecer a Deus com esse hino. Ó, com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas o céu ele venceu e seu sangue verteu para salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, convertendo e não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado em mim, sobre minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Onde todo então esse meu coração, conhecendo o excelso amor, que levou meu Jesus sofrer na cruz, pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Graças a Deus. Obrigada por Deus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Glória a E Deus. louvar também o hino 291, o de cruz. O de cruz se rediu, um dia fugiu, por mim mesma te vergonhou. Mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer pelo amor.
atrativo sem fim, porque nele Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, é morrer e no corpo proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu, viu Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, ela vem já sem luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, é morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre lembrar e sofrer. Cristo vem me buscar e com ele no ar uma parte da glória de Deus. Sim, eu amo a mensagem da cruz, é morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Deus, seja louvado, agradecido pelo nome do Senhor. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Só a igreja do nosso Senhor. Amém. Vamos nos colocar de pé, vamos estar fazendo a oração inicial. Amém. Aleluia, Jesus, santo teu nome, Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Aleluia. gratidão, Senhor, por mais uma noite de estarmos reunidos aqui. Obrigada, Senhor, por estar no Oh, Deus, maravilhoso. Senhor, obrigado por todas as coisas que tu fizeste na nossa vida, Senhor, nesta semana, Senhor. Senhor amado, Senhor, nos perdoe por todas as falhas, Senhor, que nós cometemos, Senhor, ao longo desta semana, Senhor. aleluia. Senhor, perdoe por não estar diante da tua presença, Senhor, como não deveríamos estar, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Senhor, nós sabemos que nós somos falhos, Senhor, nós sabemos que nós somos pecadores, Senhor. Mas por tua misericórdia, Senhor, nós somos colocados aqui diante da tua
Salmo 93 se inicia falando que o Senhor reina. E o Senhor está vestido de majestade, cingido de poder, onde o mundo está firmado e não pode vacilar. E ele continua, o salmista continua falando que o trono está firme desde então e que ele é desde a eternidade. Olha que coisa gloriosa para se falar do Senhor. Ele é desde a eternidade. O seu trono, a sua majestade, o seu poder é desde a eternidade. Nós não conseguimos conceber o tempo do Senhor, porque Ele é eterno, Ele sempre foi, Ele sempre será, e Ele é poderoso, majestoso, glorificado. E o salmista continua falando que os rios se levantam, e levantam os seus ruídos ao Senhor. É mais poderoso que o ruído de grandes águas, as grandes ondas do mar. Que muitos fiéis são teu testemunho e santidade, convém a tua casa. O que foi orado agora? Que nós queremos estar em santidade do Senhor, e o salmista fala: convém estar em santidade na tua casa. Glória a Deus. Muitos fiéis são testemunhas, Aleluia. da tua santidade. Graças a Deus. Convém a sua casa, Senhor. Deus. Nós não estamos aqui porque nós gostamos de sair domingo à noite para ver a beleza da irmã, ou para ouvir a missionária de falar. Deus maravilhoso. Nós deixamos as nossas casas, nós saímos no domingo, que é um dia que se prepara a semana, que normalmente é um dia de descanso, para vir à casa do Senhor, porque nós queremos ver a majestade, Oh, o poder, a santidade dele. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. É por isso que quando nós viemos à casa do Senhor, nós precisamos estar em concerto com Ele. Nós precisamos estar em união com Ele. Nós precisamos estar preparados para encontrar Ele, porque Ele nos espera em sua casa. aleluia. Glória a Deus. Oh, maravilhoso. Ele nos espera Grande em Deus. nossos momentos de oração, Ele nos espera no nosso momento de adoração, Ele nos espera em nossos ensaios, Ele nos espera em nosso jejum, Ele nos espera no nosso momento de meditar. Aleluia, Glória a Deus. Oh, glórias a Deus. Ele sempre está nos esperando Aleluia. para nós chegarmos a Ele. Oh, glórias a Eu ouvi um áudio, não sei se é um testemunho, se é uma oração, que eu não consegui achar para ver completo, só tinha um pedacinho, mas a menina falava assim, ó: Jesus é o único que fica às 3 horas da manhã, quando o mundo Grande acaba. Deus. Aleluia. Jesus é o único que fica quando não há mais dinheiro, quando não há mais poder, quando não há mais amigos, quando não há mais família, quando não há mais esperança. É verdade, Deus. No fundo do poço, Aleluia, Jesus. eu falo, no deserto, Glória a Deus. Ele é o único que fica conosco. É verdade. E Ele é Rei. Glória a Deus. Que Rei daria a vida pelos seus súditos? Ele é dono de tudo. Ele é dono de todas as coisas. E Ele nos espera quando nós estamos bem, quando nós estamos mal, quando nós estamos em santidade, quando nós estamos em pecado. Ele fica aguardando que nós voltamos e entregamos a Tua presença a esse ser que o salmista fala que é majestoso, que é firme, que o trono está firme. Aleluia, Jesus. O Senhor está lá, a eternidade está lá, o trono dele está lá, e Ele, em sua majestade, em seu poder, sendo o ser mais importante de todo o universo, porque todas as coisas vieram dele, são por Ele, para Ele. Aleluia, Jesus. Oh,
deixou toda a sua glória e veio até nós. Glórias a Deus. Em nome, em carne, em osso. E ainda mais deixou o seu Espírito para que quando ele saísse fisicamente, ele ficasse em espírito com todos nós. Este Senhor que o salmista fala que está nas alturas, que é mais poderoso que o rio dos mares, que nós testemunhamos o poder. Esse Senhor nos aguarda domingo à noite para Aleluia. segunda-feira de manhã na oração, Sim, meu Deus. terça tarde na meditação da palavra, quarta-feira no jejum, quinta-feira na adoração, sexta-feira no ensaio, sábado na meditação. Sim, meu Deus e meu Pai. Aleluia. Todo o tempo que nós separamos para o Senhor seja pouco muito. E quão maravilhoso é Aleluia. conversar com Ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quão maravilhoso é dizer que o Senhor está conosco, ficar conosco. Aleluia. Glória a Deus. Engrandecido é teu nome, Senhor. Como é maravilhoso Deus, ficar na presença do Senhor. Então, amados, aproveitem este culto. Aleluia. Aproveitem a adoração. Semana que vem nós vamos ter um culto especial no sábado, justamente não para glorificar o sacrifício dele, mas o amor que foi feito. Aleluia. Pelo amor que foi feito. Porque muitas vezes nós não lembramos da Páscoa, nós lembramos da ressurreição, nós lembramos da crucificação, mas nós esquecemos que ele veio por amor. Verdade, Deus. Verdade do Senhor. Amor Aleluia. Graças a Deus. condicional. Graças a Deus. Este Obrigada, Senhor. ser, este Senhor que o salmista engrandece, dizendo que é maior que todas as coisas. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Vocês, a todos que já encontraram ou não encontraram a Cristo, Meu Deus. todos, É, Jesus. derramam esse amor. É verdade, Senhor. Então, que nós podemos entregar excelência para o Senhor. Grande Deus. Estejamos firmes em oração, estejamos firmes na palavra, estejamos complacivos na adoração. Esquecemos que estamos aqui, tem gente aqui, porque o importante é Grande Ele. Deus. E que só estamos fazendo o melhor para Ele. Glória a Deus. Aleluia. Ele receberá em bom grado. Amém? Amém. Convido os irmãos que vão cantar os hinos da harpa. Amém? Nós temos duas músicas. Tem que usar o fato. Amém, Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Por menos irmãos com a paz do Senhor, é muita alegria, né? Nós estar aqui na presença do Senhor, louvando Ele, exaltando, nós estamos bem com os levitas, mas estamos aí. Aprendendo com Ele e aprendendo com os irmãos, né, irmãos? Vamos estar 258 no hino da harpa. Amém. Obrigada, meu Deus. Um Salvador em Cristo Jesus, pois Ele minha alma salvou. Também meus pecados tomou sobre si, na cruz quando me resgatou. Na rocha eterna primária estou eu, e tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com suas mãos, velando-me com suas mãos. As bênçãos do céu, quando eu estou em Cristo, Filho de Deus. Alegre eu fico andando na luz, prossigo na senda do céu. Na nossa eterna primazia estou eu, e tenho a salvação. Me escondo Jesus Cristo no manto do céu, velando-me com suas mãos, velando-me com suas mãos. As
para o céu presto estou. Na rocha eterna firmada estou eu e tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com suas mãos, velando-me com suas mãos. Brindando a lida, então volverei com os anjos santos do céu. Os hinos da glória eu entoarei, aquele que por mim morreu. Na rocha eterna firmada estou eu e tenho a salvação. Esconde Jesus Cristo no manto seu, velando com suas mãos, velando-me com suas mãos. Amém, Jesus? A paz do Senhor te dá aí. Amém, glória a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Amém. Viu? Luz bonita, viu? Aí outra mãe, quando eu coloquei mais tarde, mas mãe, eu sei que tá, eu vou vir com o irmão, tá vendo? Vai. Amém. Aí saiu, Glória a Deus. Aleluia. eu sei que Não, ela é para começar, se ainda não sozinha, junto assim, ó. Amém, 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 amém. Junto, sozinho, agora vai ser. Prepare, meu Deus. Prepare que agora eu vou colocar assim. Fica, ó, esperto. Amém, glória a Deus. Amém. Tem algum irmão que tem um testemunho para dar nesta noite? Não? Não, então eu vou buscar o louvor. 2 louvores, na verdade. E aí vamos estar passando para missionário que vai levar a palavra do Senhor esta noite. Amém. Gemidos que palavras não podem explicar. Eu entrego, Pai, as minhas intercessões. Quando dobro meu joelho em cada tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir Tua presença em meu ser. Sou eterno dependente, ser humano eu carente. Estou de novo aqui e quero Teu poder. Ainda que pra te servir.
confesso, não dá pra viver sem sentir tua presença em meu ser. Sou eterno, dependente, sangrando, carente, estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo eu tenho melhor do que errar. Glória a Deus, santo é o teu nome, Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Deus maravilhoso. Grande Deus, aleluia. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá sem eu antes lhe falar como tu és maravilhoso. Sua presença alegrou este lugar. Uma honra ter Jesus em nosso meio. Foi convidado e o primeiro a chegar. Sua presença é tão marcante, eu até vejo a sua glória inundando este lugar. O culto hoje foi marcado em sua homenagem, e o pastor mandou até anunciar que na igreja não faltasse nenhum membro e que vozes e outros para te louvar. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá sem eu antes lhe falar como tu és maravilhoso. Tua presença alegrou
Pai querido, Pai amado, nesse momento, Senhor, mais uma vez, Senhor, na Tua presença, Senhor Deus, aqui, Senhor Deus, apresenta a Tua serva, Senhor Deus. Pai querido, vai, Senhor Deus, usando ela conforme a Tua vontade e o Teu querer, Senhor. Ah, Senhor Deus, faça aquilo que a igreja, Senhor, precisa, Senhor, nessa noite, Pai. Porque nós precisamos, Senhor, de algo, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Vai estar, Senhor, sempre conosco, Senhor Deus. Eu entrego ela, Pai, nas Tuas mãos nessa noite, Pai. Também, Senhor Deus, a cada vida, a cada pessoa que está, Senhor Deus, assistindo esse culto, Pai. Que seja, Senhor, alcançado, que seja abençoado, Pai. Entrego, Senhor Deus, as minhas famílias também, Senhor, de perto, de longe, cada um, Senhor, na Tua presença, nas Tuas mãos, Senhor. Fica conosco, Pai, nessa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus, aleluia, Jesus. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Cumprimento a igreja na paz do Senhor, amém? Amém. Que bom, né? Fica Jesus mais um pouquinho. Que bom que Ele achou o nosso endereço e que nós estamos ainda na presença dEle. Ainda estamos na presença do Senhor, né? Graças a Deus. E que até a vinda dEle possamos estar. Amém? Glória a Deus. Nós nem precisava mais meditar na palavra, porque já meditamos no grande poder do Senhor. Mateus, livro de Mateus. No grande poder do nosso Deus, a majestade, a grandeza dEle, o que faz na vida daquele que fica na presença dEle. Amém? Mateus 16 e versículo 13. Mateus 16 e versículo 13. Está difícil ainda, está falando, mas isso não vai impedir de nós estarmos adorando a Deus e levando a mensagem dele. Glórias a Deus. Mateus 16 e o versículo 13. Glória a Deus. Amém? Amém. A confissão de Pedro. E chegando Jesus às portas de Cesareia de Felipe, interrogou seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns dizem João Batista, outros dizem Elias, outros dizem Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhe: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas o meu Pai que estás no céu. Glória a Deus. Aleluia. Pois também eu te digo que tu és Pedro sobre esta pedra. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissesse que era o Cristo. E desde então começou Jesus
a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciões e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para detrás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são do homem. Amém, glória a Deus. Pode sentar na presença do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Glória. Mesmo aí, sentado, vamos abaixar a nossa cabeça e vamos estar orando novamente ao Senhor, porque nós queremos colocar também nesta noite aquelas vidas no qual nós temos pregado a palavra do Senhor, aquelas vidas no qual nós temos chamado para ouvir a palavra do Senhor. Nós temos falado que aqui é ensinado a palavra do Senhor, de acordo com a vontade do Senhor, de acordo com a direção do Espírito Santo. E eles não estão querendo ouvir, aleluia, a palavra do Senhor, não estão querendo aprender esse ensinamento com o Senhor Jesus, ensinar os seus discípulos. Vamos estar orando para que o Senhor venha sarar, aleluia, o ouvido, para que o Senhor venha sarar a mente, para que o Senhor venha sarar os olhos, o coração interior, aleluia. E que o poder do Espírito Santo nesta noite, aleluia, onde chegar essa palavra nesta noite, que o Senhor possa fazer com que o Espírito Santo, aleluia, venha trabalhar de uma maneira gloriosa, de uma maneira tremenda, aleluia, como nunca na vida daquele que está desejoso em aprender, aleluia, desejoso em saber qual o querer do Pai, qual o querer do Filho, qual o querer do Espírito Santo, aleluia. Que nessa noite, por um segundo, pelo momento, aleluia, os olhos sejam abertos e que vejam, o ouvido seja destapado e que possam ouvir, a mente pode ser sarada e que venham gravar, aleluia, a palavra do Senhor nesta noite. Que todo o interior de cada vida nesta noite possa estar regozijando de alegria, de prazer, aleluia, que não se caiba em si, aleluia, que não venha se caber em si de tanta graça, de tanta glória, porque estar na presença do Senhor é prazer, porque estar na presença do Senhor é júbilo, aleluia, glória a Deus. Que nesta noite o Senhor possa entrar nos lares, aleluia, e se mostrar que poderoso e santo como a palavra que veio por primeiro, que majestoso, glorioso, grandioso é Ele, aleluia. E como foi pregado que sem a presença dEle, sem a graça dEle, nada seremos aqui na face da terra. E que queremos mais, porque queremos nos santificar, porque queremos ser fiel, porque queremos mais sabedoria da parte do Senhor para compreender a vontade dEle e fazer aquilo que apraz o coração do Pai, aleluia. Em nome de Jesus agradecemos, Pai, que os teus filhos, Senhor, amado Deus, possam continuar na dispensação, Pai, para te adorar, para engrandecer o teu nome, aleluia. Amém, assim seja em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Aplaudindo o Senhor. Glória a Deus. A palavra do Senhor aqui fala de Pedro. Ali quando o Senhor Jesus foi batizado, o Senhor Jesus começou a chamar os seus discípulos, todos já sabem, né? E quando o Senhor começou a chamar os seus discípulos, Ele chamou por primeiro, né? Foi Pedro, eu acho que Tiago, né? Depois primeiro foi chamando um e foi chamando o outro. E Ele começou, naquele chamado, eles foram seguindo, tem uma parte que vê ali que eles foram largando tudo e foram, né? Então assim, com o poder de Deus,
era tão tremendo, que eles não vacilavam em momento algum. Mas será que eu vou deixar minha casa? Será que eu vou deixar aquilo que eu estou fazendo? Porque naquele tempo, quem tinha o seu trabalho tinha que segurar, porque tinha que pagar muito imposto. De tudo tinha que pagar imposto. E chegava aquele dia, não tinha choro, tinha que pagar. E olhando para a palavra, meditando na palavra, a gente vê que cada um que o Senhor chamou, só teve um que o Senhor chamou e que ele disse: deixa o Senhor que eu vá ainda lá em casa, vou avisar, vou falar para o meu pai, para a minha família. E o Senhor diz: deixa eles, vem e segue-me. Mas se não os demais, todos eles pegaram, largaram o que estavam fazendo e foram, porque o poder, a graça do Senhor envolveu tanto eles naquele convite, que eles não puderam resistir àquele convite, e eles seguiam. E aqui fala que o Senhor foi fazendo grandes obras, o Senhor foi mostrando o poder de Deus, o poder do Pai. Ali ele como homem, mas falando do amor grande do Senhor, como enviado do Senhor. E chegou um momento que aonde ele parou ali na cidade de Cesareia, ele parou e sentou e ele começou a conversar com os seus discípulos. Ali ele chegou e ele falou para os seus discípulos: o que vocês me dizem dos homens que falam por aí, do povo que fala por aí, quem eu sou? E aí teve um que diz, um diz que é um profeta, que é Elias, que é Jeremias, e foi falando, né? E então ele falou assim: e vocês que estão comigo, vocês dizem que eu sou quem? E Pedro, mais do que depressa, com uma certeza tremenda, que é o que nós temos que ter na nossa vida, certeza sem duvidar, que nós estamos na mão daquele que não pode, na mão daquele que nós temos a salvação com certeza. E Pedro falou dessa maneira assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E de imediato Jesus profetizou sobre a vida dele. De imediato Jesus abençoou Pedro, porque essa palavra para Pedro foi o alicerce que ele precisava para pregar a palavra do Senhor, para ser um instrumento do Senhor na face da terra. Porque a palavra diz que quando o Senhor falou isso, quando ele falou isso, o Senhor diz: olha, graças eu dou ao Pai, porque não foi, você não ouviu dos homens, você não ouviu de mim que sou homem, não ouviu de carne e nem de sangue, mas sim o Pai que revelou na tua mente, no teu coração, nesse instante. Porque quando tu abriu a boca, tu falou com toda certeza, sem duvidar, que eu sou enviado do Pai. E ele disse: por essa palavra, Pedro, você terá a chave, você será a igreja edificada, que ninguém vai poder tocar. Aquele que tocar vai ter que se ver com o Pai. Aqui o inferno não vai prevalecer, porque você vai ter a chave do inferno, e o inferno vai ter que se prostrar diante de ti como enviado do Pai. É como se Jesus falasse isso para Pedro: você vai ser a igreja onde que você vai ser testemunha por essa palavra que você falou, que você confessou. Você vai sair pregando, abrindo igreja, falando da grandeza da salvação e salvando almas. E esse testemunho vai ser até a eternidade, porque não vai retroceder, porque não foi carne que te revelou e nem sangue, mas foi o Pai que te revelou do coração dele para você. Glórias a Deus, aleluia.
do amor de Deus sobre as nossas vidas, amado. A grandeza do amor de Deus sobre a vida daquele que Ele escolhe. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor ainda disse para Pedro: Pedro, olha que coisa maravilhosa. O Senhor dizia: eu te daria a chave do reino dos céus, né? Tudo que você falar, que venha da parte do Pai, que venha da palavra, que venha da direção do Espírito Santo, será ligado no céu, porque o Pai vai abençoar. Aleluia. Tudo que você falar aqui na terra será ligado na terra, porque o Pai vai abençoar, o Pai vai estar contigo. Aleluia. Aleluia, Jesus. Olha o que o Senhor falou para Pedro. Além de ter a promessa de que ele seria o pilar aqui na face da terra, que ninguém poderia destruir. Ele poderia padecer, mas ninguém poderia destruir o mais importante, que é a salvação eterna. Poderia tocar na vida dele, poderia tocar na carne dele, mas não tocaria naquilo que é eterno, que é a graça de receber a salvação nos tempos de dor. Jesus falou tão claro para Pedro. Mas aí o que acontece? Eles conversando e foram mais adiante. Daí ele diz assim: então mandou os seus discípulos que ninguém dissesse. Por que ele falou? Porque ainda não era tempo de haver aquele comentário de Pedro, dos discípulos começarem a falar: é o Senhor Jesus, o Filho do Deus vivo, que caía conosco. Porque eles iam antecipar os acontecimentos que ainda estavam para vir, que era a crucificação do Senhor Jesus, que era o Senhor Jesus pagar na cruz pelos nossos pecados, para que hoje nós pudéssemos estar aqui e ter a liberdade, e ter a presença dele em espírito e em verdade, porque senão nós estaríamos debaixo do jugo carnal ainda, debaixo do jugo dos poderosos, escravo como no Egito, escravo como em muitos lugares. Nós não teríamos esse acesso do Espírito Santo conosco, não teríamos, amado. E aí mais adiante Jesus começou a falar para eles. Aí, a partir daquele momento que Jesus viu que Pedro entendeu quem é que caminhava com ele, quem é que chamou eles, que escolheu eles, e o que eles teriam com ele até o fim, Jesus começou a revelar quem ele era. Por isso que ele diz: então começou Jesus a mostrar a seus discípulos que convinha Jesus, e que convinha ele ir para Jerusalém, e ali ele iria ser moído, ele iria ali ser judiado, ele iria ali ser apontado, massacrado. E ele foi falando para os discípulos o que viria, mas que ele teria que passar por isso, por amor deles, por amor da nação escolhida neste mundo. Aleluia, glória a Deus. E Pedro, quando ouviu uma parte disso que Jesus falou, é como nós, né? Quando alguém chega e fala: eu vou ter que ir lá, eu sei que tem alguém lá diz que vai me matar. A primeira coisa que a gente vai dizer: mas Janete, por favor, não vai, fique aqui. E Pedro agiu dessa maneira: não, Senhor, isso não vai acontecer com o Senhor, porque nós não vamos deixar. E começou, né? Olha o que Jesus falou para ele: vá detrás de mim, Satanás. Não seja você um tropeço na minha vida ou escândalo, porque você acabaste de receber do Pai uma revelação que você vai continuar fazendo o que eu estou fazendo, que tu vai fazer a palavra do Senhor, grandes obras com a palavra do Senhor.
E tu vê como é que muitas vezes a gente age e Jesus repreendeu. Por isso que Jesus disse, lá de trás, porque tu está agindo como Satanás, como carne. Tu não vais impedir nada, porque se tu impedir o escândalo, você vai ser o tropeço da minha vida, vai ser um escândalo na minha vida, porque aí vão apontar, ó, aquele que caminhava com Jesus, está agindo dessa maneira, está fazendo as coisas dessa maneira. E o Senhor repreendeu. Então, para vocês verem que no momento Pedro estava na graça de Deus. E no outro momento Pedro já não estava na carne. Olha o cuidado, como ali a japonesa Loha estava pregando, né? Que nós temos que estar de segunda a segunda envolvido na graça de Deus, para que nós não venhamos agir como o Pedro. Porque senão, em vez de cada pouco nós estar recebendo as bênçãos que o Senhor tem para nós vamos estar dando uma brecha para o inimigo roubar nossa bênção. Já pensou? Por isso que o Senhor Jesus falou que ele seria um escândalo se ele fizesse isso. E ele disse, pode parar, não venha proceder conforme o maligno, porque você não vai ser escândalo e não vai fazer com que eu venha parar, porque é necessário que se cumpra isso tudo. Então nós temos que ter muito cuidado. A palavra do Senhor deixa claro para nós nesta noite. E tu vê que Pedro tomou a parte. Pedro chamou ele para um lugarzinho lá e disse, não vai acontecer isso. Já pensou o Senhor falar essa palavra para Pedro, dizendo para ele que ele era o próprio que era para se afastar? Você já pensou? Então, a autoridade que o Senhor nos dá para que nós venhamos nos afastar de tudo aquilo que faz nós perder as bênçãos e as promessas que tem sobre a nossa vida. E ele, porém, voltando-se, disse para Pedro, para de trás de mim, né? Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as que são do homem. Como é que tu não está compreendendo? Se agora há pouco eu estava com vocês ensinando e você declarou, sem duvidar, que eu era o Cristo. E eu ensinando, falando agora para vocês que é necessário passar por isso, para que um dia vocês possam chegar na glória e ver o Pai, me ver face a face. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Como dizer assim, porque vocês faziam parte de um povo que andavam em treva, mas agora já não. Agora vocês já estão na luz, porque já foram praticamente comprados. Só falta carimbar, que era o dia que Jesus carimbou todos ali com o sangue dele, né? O sangue carmesim. Se voltar lá em Mateus um pouquinho para trás, 4, onde que fala da tentação de Jesus, tem um versículo, eu vou ler do versículo 12 até o versículo 16, até o versículo 17, que diz assim: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia, e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, aos confins de Zebulon e Naphtali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz, é o que nós estamos estudando, né? Olha a grandeza desse livro que estamos estudando, que fala do nosso amado Jesus, antes mesmo dele estar aqui na face da terra. Que graça! Que diz o profeta Isaías: a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, junto ao caminho
caminho do mar, além do Jordão, da Galileia, das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam sentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Olha que grandeza! Então os discípulos, eles já estavam nessa luz aqui, ó, e não estavam entendendo. A partir do momento que Pedro foi agraciado pela revelação do Pai, eles entenderam que eles já tinham saído das trevas, que eles estavam já vivendo na graça de Deus, antes mesmo do Senhor Jesus ter pagado o preço lá na cruz. E que aquilo que era morte espiritual, eles estavam tendo vida já. Porque enquanto eles não tinham a presença de Deus, eles não tinham luz. Porque eles viviam o quê? Debaixo das trevas malignas do ímpio, do poder humano, carnal. Mas quando o Senhor chamou, eles saíram das trevas e já começaram a ter a graça do Senhor. Eles viviam sempre ali, à beira do abismo da morte. Porque qualquer coisa que eles faziam, eles pagavam com a vida. Eles pagavam sendo mortos, apedrejados. Era horrível as mortes, como eles pagavam o preço. Por isso que diz aqui, né? Que o povo que estava sentado nas trevas viu uma grande luz. Aqueles que foram chamados, né, pelo Senhor, aqueles que eram separados pelo Senhor, que viam, que abriram os olhos, a mente, o ouvido, e reconheceram que era o Messias, que o prometido já estava ali reinando. E ainda diz, e aos que estavam sentados na região da sombra da morte, que não tinham mais esperança, que não tinham, não viviam a vida, só esperavam a morte mesmo. Ali nesse momento, eles viram que tinha vida, que tinha uma luz, e que eles poderiam esperar, que eles poderiam continuar confiando, como os reis ali, os magos, quando Herodes disse para eles que era para eles ir à procura do Jesus, né? Daquele que era escolhido, mas que eles estavam com estratégia maligna, né? E quando eles foram, veio uma revelação que não era para eles voltar para Herodes, e que não era para eles falar nada. O Senhor agraciou aqueles magos, aqueles 3 magos, uma revelação para mostrar onde que estava Jesus, e que aquela glória, aquela graça, eles puderam ver ali o Filho de Deus por primeiro. Por os primeiros a ver, que privilégio, né? Que privilégio ver o Filho de Deus, o Emmanuel, o Deus conosco. E quando eles tiveram aquela revelação, eles foram lá no local, na casa, que ali diz que era uma manjedoura, mas eu creio que era uma casa, um lugar onde tinha uma cama, alguma coisa, porque eu creio que ali diz que é junto com as criações, né? Mas eu creio sim que teria alguma coisa separada naquele ambiente para eles estarem ali. E chegando ali, eles agraciaram Maria, José, Jesus com perfumes caríssimos, com ouro, com prata, com coisas caríssimas, porque a presença de Deus, a graça de Deus envolveu tanto eles, que eles não puderam deixar de oferecer o melhor para Jesus e para Maria. Que bênção de Deus, né? Que coisa maravilhosa. Então, amados, a palavra do Senhor essa noite, nós temos que trazer para a nossa vida, guardar no nosso coração, na nossa mente, que a graça de Deus é maior. Venha o que vier, mas a graça de Deus é maior. A presença de Deus é maior. Sem duvidar, declarar, dizer: Senhor, Tu és o meu Deus.
Eu tudo posso, Senhor, na tua presença. Eu tudo posso, Senhor, pela tua palavra. Nós temos que ter essa certeza. E não deixar espaço vazio na nossa mente, no nosso dia a dia, para que o nosso pensar, para que as nossas ações, as nossas atitudes venham nos envolver carnalmente, ou as trevas cheguem e roube a nossa bênção. E roube a nossa bênção, que é a graça de Deus, que nos impulsiona dia após dia para ir em frente. Para ir em frente. Glória a Deus, aleluia. Seria isso nessa noite, que você possa meditar mais em casa, olhando. Gente, tenha um hábito. Talvez não seja hoje, mas amanhã, olha, eu vou meditar novamente na palavra que eu ouvi no domingo, na palavra que eu ouvi sexta-feira, porque o Senhor, aqui, Ele deu uma palavra para mim, deu uma palavra para vocês, mas Ele pode ter mais ainda nessa palavra, para você se maravilhar e dizer: isso cabe em mim e eu vou fazer. Amém? Porque hoje, quantas vezes que eu já li assim, Maria, o chamado de Maria, mas quando hoje eu li novamente ali o chamado de Maria, eu me maravilhei, porque eu vi ali assim, que o Senhor, Ele procurou alguém mais humilde, pobre não pobre de espírito, mas pobre assim de coisas, de bens, mas ela era rica em graça de Deus, porque ela tinha um temor, ela tinha um reverenciar, ela tinha uma adoração perfeita, por isso que o Senhor escolheu. Tanto é que agraciou ela, com Jesus, agraciou José com uma revelação, dizendo: José, não temas, porque sim veio da minha parte, vocês como casal escolhido aqui na face da terra. E eles fugiram para cá e fugiram para lá, e o Senhor sempre esteve com eles. Em momento algum eles pensaram em desistir. Às vezes eu penso, eu olho e digo: meu Deus, se fosse nós, acho que nós estaríamos atribulados. Mas ao mesmo tempo, a graça de Deus não deixa. Quando nós estamos envolvidos pela presença de Deus, pela vontade de Deus, nós podemos ter tribulação aqui, tribulação ali, mas a gente não quer desistir, a gente quer prosseguir, porque a gente sabe que lá adiante está a mão dele, esperando-nos: venha, porque eu te sustento. Amém? Glória a Deus, em nome de Jesus. Vamos, convido os irmãos a colocar de pé, vamos estar fazendo a última oração nesta noite. Glória a Deus, santo é o nome do Senhor, graças a Deus. Oh glória, amado Deus, amado Pai, amado Jesus, amado Espírito Santo, neste momento eu quero agradecer, Senhor, quero te agradecer pela palavra, te agradecer, Senhor, meu Deus, pela tua presença, te agradecer pela cura, te agradecer, Senhor, pelo sarar, porque eu sei que milagre aconteceu, Senhor. Pai querido, no oculto, Senhor, que nós não podemos ver, mas o milagre aconteceu, Pai. Porque aquele que desejou, aquele que almejou, Senhor, ser alcançado por ti, a tua mão alcançou, aleluia, glória a Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te agradeço pela noite. Pai querido, dá-nos uma noite abençoada, coloca os teus anjos, Pai, nesta cidade, no nosso bairro, no nosso lar, nossa casa, nos familiares, perto e de longe, Pai. Pai querido e santo, naqueles lugares, Pai, que precisam que teus anjos venham, Pai, resgatar, Senhor, teus filhos, alcança, Deus. Pai querido, eu te agradeço, Senhor. Pai amado, aquelas pessoas, Pai, que pediram oração, eu te agradeço porque eu sei que tu já fez a obra, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoa teus filhos, Senhor, que estão cultuando conosco, Pai. Entra em cada lar, Senhor, e dá a tua graça, dá a tua mão, Senhor, dá a tua misericórdia, Senhor, dá o teu perdão, Senhor, meu Deus, meu Pai, e que as bênçãos venham se cumprir, Pai, e que a tua graça e o teu poder, Senhor, seja maior na vida de quem que deseja e almeja, Senhor, a tua presença. Assim eu abençoo, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Se Deus é por nós,
quem será contra nós? Ninguém, porque essa igreja é do Senhor Jesus Cristo. Amém. Uma boa noite a todos. Que Deus